Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Nós estamos todo primeiro domingo do mês dedicando as nossas reflexões submissos ao grande tema do nosso ano, família. E pensando na reflexão dessa manhã, eu me lembrei de uma pergunta que me foi feita há um tempo sobre qual havia sido a minha mais triste experiência como pastor. E sem hesitar, a minha resposta foi que a mais dolorosa experiência na trajetória ministerial foi acompanhar famílias em conflito. A mais dolorosa experiência é a gente andar pelo ministério pastoral e perceber famílias cujos lares não são alcançados na experiência do cotidiano pela paz de Deus, pela alegria do Espírito Santo de Deus. Perceber que em algumas casas os lares, eles se tornaram quase que um ambiente a ser evitado. Pessoas que saem cada vez mais cedo, voltam cada vez mais tarde. Utilizam os seus lares como ambientes dormitórios. Só vão para tomar um banho, dormir, para depois retornar à vida. Dói saber da realidade de casais em litígio. Homens e mulheres que um dia, diante do altar, fizeram uma promessa de encarar a vida como a vida é, nos seus momentos de alegria, de tristeza, de saúde, de enfermidade. Colecionarem desentendimento sobre desentendimento. Casais que perderam a alegria do convívio, que perderam a beleza de se tornarem uma só carne. Saber de pais e filhos que há tempos se desentendem. Pais que, à semelhança de Davi, são capazes de encarar gigantes do lado de fora, mas não têm a capacidade de encarar os meninos, as meninas, dentro das suas casas. Isso dói o coração. Pais que tentam projetar as suas frustrações sobre os seus filhos, tentando conquistar na conquista dos próprios filhos aquilo que não foi capaz de conquistar na sua própria trajetória. Filhos que trafegam dentro dos seus lares com incompreensão e que acabam se refugiando nas ruas, nas amizades externas, para tentar ali encontrar refúgio, proteção, amparo, que não encontram dentro dos seus lares. Enfim, poucas são as coisas que doem tanto o coração, o meu coração especialmente como pastor, do que exatamente ver uma família em conflito. Por isso eu queria convidar você, independente de como se encontra a sua família hoje, independente de como foi a sua história, a sua trajetória, a partir da sua família de origem, a juntos nos colocarmos diante da palavra de Deus e abrirmos os nossos corações, abertos para receber de Deus nesta manhã orientações, recebermos
da parte de Deus para os nossos corações palavras de esperança, crendo que Deus tem algo novo para nós, crendo que Deus tem algo muito especial para fazer sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, sobre a vida dos nossos filhos. Nós não estamos aqui dedicados este ano a um tema simplesmente para cumprir um calendário, nós estamos aqui rendidos diante da orientação de Deus para descobrir o que Deus deseja realizar nas nossas vidas a partir das nossas famílias. Porque nós cremos como igreja que família é um projeto divino. E o meu propósito dominicalmente aqui, quando estamos debruçados sobre a palavra de Deus, com o intuito de refletirmos sobre o que Deus deseja para as nossas famílias, é fortalecer e inspirar você a viver o seu ambiente familiar de forma plena, abundante, sobrenatural. Contemplar a presença de Deus na sua casa. Contemplar o agir de Deus no seu cotidiano. E o que eu quero compartilhar aqui são convicções muito pessoais, a partir da minha leitura da palavra de Deus, a partir da minha vida pessoal, da minha origem familiar, da família que constituí com Natália e com Gustavo, com aquilo que eu tenho aprendido, tenho visto, tenho ouvido, na minha trajetória como pastor, no convívio com as famílias. E o meu desejo é que Deus, de alguma forma, use aquilo que aqui será dito para alcançar o seu coração, alcançar a sua casa e realizar sobre você, sobre o seu lar, o bem-querer dele, para que você experimente da boa, da perfeita e da agradável vontade do Senhor. Esse é o desejo do meu coração para você. E essa esperança e esse desejo se alicerçam numa certeza. A certeza de que Deus, quando criou o ser humano, Ele criou a família. Ele não criou o ser humano como um ser para viver isolado. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou a instituição família. Quando nós vamos para o livro dos Gênesis e vemos a descrição no capítulo 1, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, não está sendo dito ali que nós vamos criar macho e fêmea separadamente, mas sim, o propósito é que a gente se entregue agora como seres celestes no propósito maior de criar o ser humano na sua totalidade. E aí Deus age e faz e cria o casal, a família. Deus não criou seres isolados para que, trafegando pela vida, um tempo mais tarde, pudessem optar ou não para se constituir em família. Deus, desde o princípio, criou a família. Essa é uma convicção clara que eu adquiri lendo as Sagradas Escrituras. E eu convido você a fazer o mesmo, a olhar para as Escrituras e pedir para que o Espírito Santo de Deus traga à luz a compreensão de que a Bíblia, o plano de Deus, as ações divinas na história, todas são focadas na família. Enquanto Adão é apenas macho e está lá na regência da administração, da criação, observando cada par dos animais, ele não encontra uma correspondente. Está faltando alguma coisa. A criação ainda está incompleta. A plenitude da criação só acontece quando Deus então coloca esse macho para dormir, pega uma parte desse macho e nessa constituição divina humana, cria a mulher. E depois de criar a mulher, Deus olha e fala, agora está suficiente, agora está completo, agora sim, está muito bom, porque a declaração de Deus em todo o restante da criação é, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Mas quando há essa completude do homem, mulher, família, olhou Deus e viu que era muito bom. Muito bom. É isso que Deus deseja para nós. Que a gente experimente o muito bom do convívio familiar, do convívio conjugal. Por isso eu parto desse princípio. De que Deus não criou indivíduos isolados. Deus criou família. Quando a gente vai olhando para as Escrituras, a gente não vê Deus à busca de relações independentes, isoladas, privativas.
a gente vai vendo Deus tentando restaurar a humanidade a partir das famílias. Há um plano de Deus para a humanidade a partir das famílias. Tanto que na própria Escritura, o nosso próprio Deus é apresentado como Deus Pai de toda a família, no céu e na terra, recebe o nome. Está lá em Efésios capítulo 3, verso 14. Deus está formando de toda a humanidade uma família. Nós, enquanto congregados, como igreja, somos chamados família de Deus, irmãos em Cristo. O termo família, ele é centralizado nas ações divinas. Não existem nas Escrituras relações individuais. Nosso Deus é um Deus relacional, tão coletivo, tão plural, que é um Deus triuno. É o Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. E não é sem razão que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, quando introduz a oração, como oração modelo para nós, ele abre essa oração chamando Deus de Pai Nosso. O Pai é nosso. Em Jesus nós somos irmãos. Você é meu irmão, você é minha irmã. Nós nos tornamos família espiritual. Por isso que quando a gente vai lá em Gênesis capítulo 6, o projeto de Deus de restauração de toda a raça humana parte a partir de uma família. Noé e a sua casa. Da mesma forma, quando Deus vai chamar Abraão, ele diz: olha, Abraão, você será pai de uma grande nação. Sobre ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Êxodo 12, quando a gente tem a descrição do Cordeiro Pascal, esse Cordeiro Pascal é usado dentro das casas, na reunião em família. E é por isso que lá em Atos capítulo 16, quando a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo é dirigida ao carcereiro de Filipos, ele diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo quem? Tu e a tua casa. As bênçãos de Deus não são para nós de forma isolada, mas são para a partir de nós ser compartilhada. E o primeiro campo de missão da experiência das bênçãos de Deus é dentro das nossas casas. No reino de Deus não há espaço para solidão. Por isso que não importa qual seja a sua configuração social, familiar, não importa, aqui você tem família. Não importa quais tenham sido as suas dores na sua família de origem, não importam quais tenham sido os traumas que você colheu na sua relação com seu pai, com a sua mãe, não importa, porque aqui você é amado e amada pela família do Senhor Jesus. Porque nós somos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. No reino de Deus a gente acaba tendo filhos que a gente não gerou, pais que não nos geraram. Nós nos tornamos um só corpo. Essa é a beleza do reino de Deus, que entrelaça todas as famílias da terra numa grande família, onde nós podemos olhar um para o outro e dizer: você é meu irmão, você é minha irmã, e nós juntos nos rendemos diante do mesmo Pai, o Pai, Senhor e Salvador do nosso Cristo Jesus. Então, com isso em mente, entendendo que nós encaramos e enfrentamos desafios a partir das nossas configurações familiares, mas ao mesmo tempo entendendo que a despeito disso, Deus é o nosso Pai, o nosso Abba Pai, e que com a igreja de Jesus nós temos a oportunidade de sermos abraçados e nos transformarmos numa família espiritual, regida por amor, por respeito, por carinho. Não é sem razão que nós temos aqui como slogan para a nossa igreja, uma igreja que acolhe, uma igreja que ama e uma igreja que serve. Porque o nosso entendimento é que nós somos família. Família. Aqui nós existimos para chorar com os que choram, para se alegrar com aqueles que se alegram, porque nós somos família. Família.
E eu quero, a partir dessa compreensão, compartilhar 3 palavras que espero tragam esperança, mas ao mesmo tempo advertência para você. A partir da sua configuração familiar, a partir da sua história. 3 palavras que vão ser traduzidas, ora em esperança, ora em advertência. E a primeira palavra é essa: não negligencie a força e o poder do ambiente da graça. Não negligencie a força e o poder do ambiente da graça. Talvez você não imagine o que uma Bíblia aberta sobre a mesa, sendo lida no seu lar, pode gerar na sua casa. Talvez você não perceba o impacto que uma simples oração feita numa refeição gera no coração da sua família. Talvez você não compreenda a profundidade das consequências de uma declaração de um pai, de uma mãe para um filho, para uma filha, dizendo: meu filho, Deus te abençoe. Minha filha, Deus te abençoe. Eu fui ensinado e doutrinado por conta da minha gênese, lá dos meus ancestrais, paternos e maternos, cunhados pelos valores e princípios cristãos, a sempre que encontrar com meu pai, com minha mãe, com os meus avós, com os meus tios, pedir bênção. Bênção na entrada e bênção na saída, bênção na entrada e bênção na saída. E eu vivi a minha vida quase que toda ouvindo: Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, meu sobrinho, Deus te abençoe, meu neto. Isso ficou pelo caminho. Que a gente possa resgatar isso e proclamar dentro das nossas casas palavras de bênção. Deus te abençoe, meu filho, Deus te abençoe, minha filha. Talvez você não consiga medir a força de um casal de joelhos, intercedendo em favor dos seus filhos, do futuro dos seus filhos, daqueles que hão de compor a conjugalidade na trajetória matrimonial com seus filhos. Não duvide disso. Seu filho pode estar vindo de uma travessia escura e sombria, mas ao chegar diante da sua casa, no seu lar, nesse ambiente que nós estamos aqui, intencionalmente, movendo a partir da força e do poder da graça, de que quando esse filho colocar os pés dentro da sua casa, sentar-se à mesa, ele será alcançado pela luz do Senhor Jesus. Não duvide disso. De que se o seu cônjuge, depois de um dia de trabalho, num ambiente sombrio, ao se deitar ao seu lado, ele será alcançado e ela será alcançada pela luz de Deus através da sua vida. Então não subestime o poder do ambiente da graça. Intencionalmente, permita que a graça de Deus seja percebida e experimentada nos pequenos gestos, no cotidiano da sua casa, da sua família. Minha segunda palavra é esta: não subestime a realidade dos portais. A gente está na onda da inteligência artificial, somos a geração pandêmica, fomos colocados definitivamente na era digital, e a internet já está falando desse negócio de portal há algum tempo, mas antes disso, as Sagradas Escrituras já falavam exatamente sobre isso. Mostrando para nós que os nossos atos de culto, como este que nós, nesta manhã, estamos realizando, é um portal. Ensinando para nós que quando nós nos colocamos em oração, seja com a porta cerrada no nosso quarto, na nossa entrega em solitude diante de Deus, seja de forma
familiar, seja de forma congregacional, todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus em oração, nós abrimos um portal. Todas as vezes que a gente coloca a nossa Bíblia aberta, lendo a palavra de Deus, nós estamos diante de um portal. Todas as vezes que nós pronunciamos o nome de Jesus, todas as vezes que nós pronunciamos a palavra de Deus, nós estamos diante de um portal. Mas da mesma forma, há outros portais que consciente ou inconscientemente nós abrimos diante dos nossos olhos, diante dos nossos corações, dentro das nossas casas. Quando, por exemplo, pronunciamos palavras maledicentes, nós estamos abrindo um portal. Quando nós desenvolvemos alguns olhares meio que maliciosos, nós estamos abrindo um portal. Dependendo dos sites que a gente acessa, nós estamos abrindo um portal. Palavras de morte que pronunciamos, nós estamos abrindo um portal. Quando o cônjuge resolve, juntamente com outro cônjuge, a desenvolverem agressões verbais, quando não físicas, nós estamos abrindo um gigantesco portal dentro das nossas casas. A bebida é um portal. As conversas atravessadas à mesa é um portal. Os perfis que nós seguimos, as nossas redes sociais, são portais. Essas coisas que parecem tão insignificantes, são tão do cotidiano, e por ser tão do cotidiano, se tornaram tão naturais e tão normais. São portas abertas para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, e para que as nossas vontades sejam despertados e alimentados na direção da escuridão. Vão nos forjando, vão definindo quem a gente vai se tornando. Eu já disse isso aqui, e estimulo fortemente a que você se debruce a ler sobre isso. Esse tempo das mídias, das redes sociais, nós estamos entrando num celeiro intencionalmente programado e planejado para nos robotizar. Existem estudos, existem documentários, existem conteúdos que vão te mostrar que tudo foi planejado intencionalmente, para que você fique passando o seu dedinho incontrolavelmente na tela do seu celular, e a cada vez que você passa esse dedinho, aciona uma hiperestimulação no seu cérebro, e cada vez mais você quer cada vez mais, e alguns aqui já estão no nível de dependência absoluta, no nível de drogadição. Essa é a palavra, drogadição das redes sociais. Portais abertos. A pergunta que nós precisamos fazer é: quais são os portais que temos abertos nas nossas casas? Quais são os portais? O que a gente tem deixado lá, escancarado, para alcançar a mente dos nossos filhos, o coração dos nossos filhos, a mente dos nossos cônjuges, o coração dos nossos cônjuges? O meu desejo, a minha oração, a começar em mim, é que a minha mente, a sua mente, o meu coração e o seu coração, o meu sentimento, o seu sentimento, a minha vontade e a sua vontade, recebam estímulos que sejam expostos a portais que nos conduzam cada vez mais para perto da luz, cada vez mais para perto da vontade de Deus, para que Deus seja uma realidade palpável nas nossas casas. Nós programamos para hoje lançar uma campanha chamada Uma Jornada Surpreendente. As chuvas atrapalharam os nossos planos, porque o material que estava para chegar ontem acabou não chegando. Nós vamos entregar esse material na semana que vem, mas a ideia é que a gente, intencionalmente, como igreja, como liderança espiritual, ajude você a abrir portais de luz na sua casa, portais de bênçãos na sua casa, portais de alegria, de paz, de serenidade, de bondade, de fidelidade, de perdão, de amor na sua casa.
para que a sua casa se transforme num pedaço do céu sobre a face da terra. Imagina o seu lar se transformar numa antecipação dos céus. Você poder usufruir ainda aqui, nesta realidade totalmente conturbada, um pedaço dos céus na sua existência. E a gente quer isso porque a gente entende que a força do ambiente, ela não pode ser negligenciada. Ou nós vamos fazer esforços aqui, promover movimentos que desejamos se traduzam na manifestação de Deus nas nossas vidas, ou pode ficar tranquilo que o inimigo das nossas almas está empenhado. E tem a eternidade toda para isso. Para se levantar contra nós. Ele está ao nosso derredor. Nós não damos ênfase em Satanás aqui, porque a nossa igreja é cristocêntrica. Mas nós não negamos a existência de uma atmosfera espiritual, de uma realidade que nos alcança a todos. Nós cremos sim que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, mas nós ainda assim acreditamos que ele está no mundo. Que nós precisamos sim vigiar e orar. Que nós precisamos sim, como maridos, como esposas, como pais, como mães, como filhos, como família, cuidarmos das nossas casas, dos nossos lares. Porque de que adianta ganhar o mundo e perder a casa, perder o cônjuge, perder o filho, perder a alma? Então, faça uma retrospectiva e lembre só nessa última semana. Quais foram as conversas que vocês tiveram à mesa? Que atos foram produzidos dentro da sua casa nesses últimos 7 dias? Quais são as pessoas que o seu filho, a sua filha tem se relacionado, trocado confidências? Que tipo de estímulo seu cônjuge tem recebido? Ou melhor, que tipo de estímulo os seus filhos têm recebido a partir daquilo que têm percebido no convívio com você, pai, com você, mãe, a partir da sua conjugalidade? Porque a forma como nós conduzimos o nosso casamento projeta sobre a vida do nosso filho e da nossa filha muito daquilo que serão e experimentarão na conjugalidade futura. É como a história do casal que, sem paciência com a briga dos filhos, chama os filhos ao quarto e diz o seguinte: olha, chega, você vai pedir perdão para sua irmã, você vai pedir perdão para o seu irmão, e vocês vão fazer uma oração. Aí o irmão se dirige para a irmã, pede perdão para ela, a irmã se dirige para o irmão, pede perdão para ele. Quem vai orar? E aí o filho levanta a mão: eu vou orar. E ele começa a orar: Papai do céu, eu queria muito que o Senhor me perdoasse, porque eu briguei com a minha irmã. Na verdade, a gente tem brigado muito, Papai do céu, então me ajuda. Me dá paciência, não me dá força não, porque se o Senhor me der força, eu vou bater nela. Mas, Papai do céu, cuida também do papai e da mamãe, porque eles estão brigando demais. Ajuda o papai e a mamãe, porque todas as vezes que a gente olha, eles estão projetando um sobre o outro palavras de morte. Cuida, Papai do céu, do coração do papai e da mamãe, para que eles também aprendam a amar, aprendam a perdoar. O ambiente que a gente constrói, ao mesmo tempo estabelece os portais que a gente abre. E os portais que a gente abre determina o ambiente que a gente constrói. Então, que em nome de Jesus, não subestime a realidade dos portais. E por último, não perca
a esperança na graça. Diga sempre, ainda não. Ainda não. E eu não estou aqui, por favor, de modo algum, ensinando mandinga. E eu também não estou me referindo aqui a pensamento positivo. O que eu estou querendo levar você a entender e a praticar é lá no fundo do seu coração, você não perder a esperança na graça de Deus. Ainda não acabou. Ainda não é o fim. Só acaba quando o jogo termina. E o jogo ainda não terminou. Quem tem a última palavra para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos, tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Não é o terapeuta, o médico, o professor, o tio, não. É Deus. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é eficaz. A graça de Deus é suficiente. Eu acredito que a graça de Deus, ela é irresistível. Ela é irresistível para você que está orando pela vida e pelo coração do seu cônjuge. Ela é irresistível para você que está intercedendo em favor dos seus filhos, para você que está intercedendo em favor dos seus pais. Eu creio que a graça de Deus, ela é eficaz. A graça de Deus faz diferença. Então, se algum ente querido da sua família ainda não teve a oportunidade de assumir um compromisso com Deus, o seu papel, a sua responsabilidade é propiciar na sua relação e no ambiente que vocês dividem juntos como família, dia após dia, a manifestação da graça de Deus, para que você seja a materialização de Deus na vida dessa pessoa. Por isso, o ponto anterior, cuidado com os portais que você abre. Você é um agente da luz em meio às trevas. E quando o Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, vai falar que nós somos a luz do mundo, ele parte do macro para o micro. A luz é do mundo, mas ilumina uma cidade, ilumina uma casa, ilumina todos aqueles que estão dentro daquela casa. Você é o luzeiro de Deus na sua casa. Homens, vocês são os sacerdotes de Deus no seu lar. Mulheres, vocês são a coluna de edificação da sua casa. Casais, vocês juntos são o sustentáculo dos céus no seu lar. Os seus filhos são presentes de Deus, herança do Senhor para vocês. Lembrando que, na verdade, esses meninos, meninas, homens, mulheres que estão sob a sua responsabilidade, antes de tudo, são filhos e filhas de Deus. E Deus deu a você, deu a mim, o privilégio, a responsabilidade, o sagrado encargo de cuidarmos, educarmos, disciplinarmos e guiarmos os filhos de Deus. Por isso, nós não podemos perder a esperança na graça do Senhor que está sobre nós. Para que no tempo certo, à medida em que os portais da luz são abertos, à medida em que a nossa casa vai se transformando na manifestação do céu sobre a terra, as evidências de Deus são tão clarificadas, tão evidentes, tão percebidas, que não há outra forma desses entes queridos nossos, se não esbarrarem na presença de Deus, contemplarem a glória de Deus à sua frente, e ali se renderem, glorificarem o nome de Deus. Por quê? Porque eles estão cercados pela graça do Senhor, eles estão cercados pela ambiência da manifestação gloriosa de Deus o tempo todo. Eu creio nisso. É o que eu desejo. E tudo o que eu estou dizendo aqui, meus amigos, meus irmãos, é para mim. É para mim. Como marido, como pai, como cidadão, como homem, como profissional, como pastor.
E é por isso que eu venho domingo após domingo. Não apenas para pregar, eu venho aqui abrir um portal. Para que Deus se revele para mim. Para que Deus se revele para você, para que Deus se revele sobre nós. Todas as vezes que nós cantamos aqui, nós abrimos um portal. Para que o Espírito Santo de Deus desça entre nós e se manifeste entre nós. Todas as vezes que nós estamos abraçando um ao outro, conversando com os nossos irmãos, ouvindo o que os nossos irmãos têm a dizer para nós, nós estamos abrindo um portal. Esse local aqui é um portal da manifestação da graça de Deus. E é por isso que eu preciso, dia a dia, vigiar os portais que eu abro. É por isso que eu preciso, todos os dias, quando eu me desperto na manhã, me lembrar de orar, de iniciar o meu dia face a face primeiro com Deus, e não com o Instagram, não com o Facebook, mas com Deus. Esse é um desafio para mim, esse é um desafio para você. Para que a gente perceba as nossas posturas, as nossas condutas, as nossas conversas, no momento em que a gente se coloca em pé ao lado da nossa cama e vamos encarar a vida. A forma como a gente dirige para o trabalho, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente conduz o nosso próprio ofício, as nossas próprias funções. Cada gesto, cada movimento nosso vai deixando marcas. É por isso que, meio que num tom de brincadeira, mas com uma seriedade espiritual tremenda, eu vez por outra me dirijo a vocês, chamando vocês o povo mais lindo, mais querido e mais cheiroso. Para que possamos nos lembrar que queridos somos porque Deus nos ama, lindos somos porque fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus, e cheirosos porque todas as vezes que nós nos movimentamos, nós exalamos uma fragrância, e essa fragrância tem que ser a fragrância do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que antes de comer, na minha casa nós temos a prática de orar. Porque nós entendemos que aquele simples gesto de oração nas refeições é um portal. Para que nos lembre da presença de Deus entre nós, que nós não estamos comendo a sós, Deus está conosco. Um portal de gratidão e reconhecimento à provisão. Um portal de fidelidade, entendendo assim como Deus tem sido fiel, precisamos ser fiéis a esse Deus. E aí nós vamos conduzindo as nossas vidas, sempre que possível, abrindo portais que vão nos colocando cada vez mais perto da luz. As músicas que ouvimos, a turma que desce para o rio, o que você vai introjetando no seu coração daqui até lá? Lembre-se da experiência de Jacó. Jacó disse assim: olha, Deus estava nesse lugar aqui, eu não tinha nem ideia. Deus estava aqui, eu nem sabia. E sabe o que aconteceu? Jacó se surpreendeu ao perceber que onde está um filho de Deus, ali tem um portal aberto, onde os anjos sobem e descem, levando de nós ao universo celestial e descendo do universo celestial até nós, o que vem de Deus. Você está entendendo? Todas as vezes que a gente abre um portal, como filhos de Deus, nós temos a garantia daquilo que Jacó percebeu: Deus está aqui. E aí os anjos vão levando até Deus o que nós estamos fazendo, e vem trazendo dos céus a manifestação de Deus. Então, meus queridos, que você e eu possamos vigiar aquilo que temos aberto e possamos, sobretudo, manter
a nossa esperança fundamentada na graça de Deus. Saindo daqui nesta manhã, convictos de que a nossa casa é um grande portal. E que ele seja para a glória de Deus e para o seu bem, para o bem da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. Um portal de luz, um portal de salvação, um portal de graça. Em nome de Jesus. Amém e amém.